Então, seguindo aqui, depois a gente para conversar, que tem bastante coisa pra gente fazer aqui ainda. Isso daqui eu vou fazer um comentário iterando, tá? Iterando sobre tuplas, tá? Iterando, tá? Você vai fazer aqui uma repetição para trabalhar com as tuplas, certo? Então vamos voltar aqui com as cores, colocando aqui então as cores. Eu acho que tá pequenininho, deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui. Vai ficar muito grande para mim, tá? Se tiver pequenininho aí dá um toque, tá, gente? Então aqui vai ter o vermelho, azul e o verde, tá? Então temos aqui três, vermelho, não é vermelhor não, é vermelho, tá? Vermelho, azul e verde, certo? Vamos agora então fazer um print e colocar aqui então cores disponíveis. Certo? Então vamos colocar aqui cores disponíveis e vamos fazer agora, né, um for para a gente percorrer isso daí, tá? Cada cor na nossa listinha, né, na nossa tupla cores, certo? E aqui vamos colocar ali um print. Aqui é só para separar, tá? Para não ficar grudado ali. E aqui vai ser a cor, certo? Então a gente vai pegar cada cor, né, cada item que tem dentro aqui da nossa tupla, né, e fazer aqui a exibição, certo? Bem tranquilo, né? Facinho, facinho. Vamos colocar então aqui, ó, né, para rodar. Por enquanto dá para deixar o terminal menor, né? Só tem esse daqui. À medida que for evoluindo, a gente vai expandindo ali também, tá? Tuplas.py, certo? Então aqui, né, cliquei sem querer ali, né, meu teclado aqui ele afunda, tá? Ele afunda, por isso que ele foi ali, né, com tudo, certo? Cores disponíveis, vermelho, azul e verde, certo? Fizemos aqui a repetição, né, para extrair essas informações, né, esses dados aí, né, a iteração. Então é importante você seguir nessa ordem que a gente fez aí as lives, tá? Então as nossas lives, né, conceituais, da nossa trilha de Python, é interessante você seguir na ordem, porque não adianta você chegar direto aqui na tuplas se você não souber a repetição. Aqui nós temos um laço for que está percorrendo, né, a nossa tupla e passando ali de cada item. Cada item se chama cor, né, da nossa tupla cores. E depois faz aqui a exibição pra gente, tá? Então é importante você saber, né, utilizar, né, o laço de repetição para você conseguir trazer as informações ali depois certinho, tá? Vamos fazer aqui o desempacotamento, que seria a desestruturação de dados, certo? É a mesma coisa, tá? Isso daqui é igualzinho. Vou deixar até aqui um sinalzinho de igual, tá? Igual desestruturação de dados lá no JavaScript. Então, se você sabe desestruturar um dado lá no JavaScript, você vai saber o que é desempacotamento aqui, certo? Então aqui eu vou ter pessoa, que vai ser a nossa tupla, colocar aqui meu nome, aqui idade e aqui professor, certo? Então nós temos aqui algumas informações, alguns dados, né? São duas strings ali e um número, certo? Nós podemos pegar agora então nome, idade e profissão, certo? Colocando aqui pessoa, tá? Então vai receber o que tiver nessa pessoa, vai passar para cá. Ele vai seguir na ordem que a gente fez aqui, tá? Então se você colocar idade no primeiro, né, você vai ter o nome errado aqui e o conteúdo errado também, tá? Então presta atenção aí. Então nós vamos fazer desse jeito. Colocar aqui na linha de baixo então os prints para a gente poder exibir na tela. Então aqui vai ser o /n para não ficar grudado no de cima. Então aqui vai ter o nome e nome, certo? Fazer aqui os outros prints para a gente exibir na tela ali, certo? Idade, coloca aí então idade e mais um print aqui, colocando aqui a profissão, tá? Aqui é interessante colocar, né, o português certinho, né, que é a parte visual, e aqui a profissão, dentro do parênteses aqui, né? Tá? Então nós aqui o pontinho, dois pontinhos é para cá, tá? Então aqui, ó, a gente vai conseguir exibir as informações, né? Agora são as informações das variáveis, tá? Então você tem agora nome, certo? Nome, idade e a profissão, certo? Tudo separadinho, bonitinho. Aí sim, né? Aqui sim você consegue, numa situação dessa, você consegue trocar os valores, mas são os valores das variáveis, tá? Não são os valores, né, aqui da tupla. Se você trocar os valores das variáveis, tá? Aí você consegue trabalhar ali, fazer a troca ali certinho, tá? Se você quiser colocar agora, a profissão recebe outra coisa, tá? Aí você consegue fazer isso daí, tá?
funciona direitinho, mas com as variáveis, tá? Com o que a gente fez aqui, tá? Com a tupla, ela continua ali intacta, funcionando ali do mesmo jeito, tá? Vamos seguindo aqui, né? O pessoal tá acompanhando aí, daqui a pouquinho a gente para conversar mais um pouco, né? Tem bastante coisa aqui pra gente, né, anotar esses detalhes, tá? Aqui então desempacotamento, né? Esse conceito que a gente, né, acabou de falar ali, certo? Nós podemos ter aqui também como retorno de função, tá? Ó, vou colocar aqui um comentário. Retorno de função, certo? Vou deixar comentado aqui, né? Eu acabei apagando ali. Então, como retorno de função, vamos colocar aqui uma função, um def retornar coordenadas. Tá? No Python, né, a gente sabe que a gente utiliza para várias coisas aí, né? Você pode até trabalhar com, né, com coordenadas aí, então, né, é interessante, né, nesse caso aqui você trabalhar com as tuplas, tá? Vou colocar aqui o return, vamos retornar aqui o 10 e o 20, tá? Não é porque a gente não passou parâmetros que a gente não pode retornar. Se você já coloca aqui dentro da função que ela vai retornar esses valores aí, você consegue trabalhar tranquilamente, tá? Não é porque você passou, né, não passou argumentos para a função que ela não vai capturar aqui. Aqui você já passou direto no retorno, tá? Então aqui no return você já tem o 10 e já tem o 20, certo? Então aqui o x e o y vão receber então retornar coordenadas, certo? O conteúdo, né, o retorno que tiver aqui na nossa função, tá? Dá para trabalhar desse jeito aqui também. Então aqui a gente está trabalhando com retorno de função, está fazendo aqui o desempacotamento, o desempacotamento também, tá? Você está pegando ali, fazendo a desestruturação. Então está pegando o 10, passando para o x e o 20 passando ali para o y, tá? Só um exemplo, tá? Isso daqui não são, né, coordenadas de nada, é só para a gente, né, entender aqui. Coordenada, aí você coloca lá o x, né? O x aqui então vai ter o valor de x e um print ali, né? A gente vai ter aqui um print pro, né, coordenada aqui, que vai ser o y. Tá? Dá para fazer desse jeito aqui também. Então vamos exibir na tela. Eu vou colocar aqui só um, né, para a gente não fez aqui uma separação, senão vai ficar um pouquinho bagunçado, tá? Deixar aqui só essa separação, tá? Pra a gente não se perder aqui, tá? Então esse daqui é um bloquinho que a gente estudou, esse daqui é outro bloquinho, né, da função. E depois aqui embaixo, né, só para ficar, né, o visual ali, né, a gente saber o que está sendo feito, tá? Vamos lá então, exibir na tela. Então nós temos agora as coordenadas aqui certinho, tá? Então, né, o 10 passou para o x e o 20 passou para o y, tá? Tem que ver as posições que você estiver trabalhando aí, certo? Você quer o 10 para o x tem que vir primeiro, certo? Senão você vai fazer essa troca aí, tá? Só presta atenção nesses detalhes para não trazer os valores errados depois, tá? Vamos seguindo aqui, deixa eu ver se tem mais exemplo, tem mais coisa aqui para a gente trabalhar, tá? Tem mais algumas coisinhas aqui, é importante, né, a gente entender essas estruturas, para depois, quando a gente for trabalhar com a lista, ver a diferença, tá? Amanhã nós vamos fazer aqui a nossa live, né, de lista. Vamos evoluir mais um pouquinho, deixa eu ver aqui, né, aparecendo embaixo, tá tranquilo, né? Não, né, pensei que tinha copiado coisa ali, nada a ver, tá? Esse daqui vai ser uma configuração que a gente pode fazer numa situação, né, de configuração. Situação de configuração, nós podemos ter assim então, tá? Isso daqui você vai utilizar ali com uma certa frequência, tá? Então é importante até anotar. Configuração do banco, tá? Do banco de dados aí. Na configuração você pode, vou fazer o seguinte, né? Dá mais um enter aqui, só para não ficar aparecendo ali. Então você pode ter aqui, ó, configuração de banco, recebendo aqui então, lá o localhost, né? Você pode ter a porta 3306, né? E você pode ter ali o root, certo? Então, para você não ter problemas, né, de alguém lá e trocar esses valores, então você constrói aqui uma tupla para fazer isso daí. Então vai armazenar aqui, né, o localhost, né, a porta e também ali o usuário, certo? Aí depois você pega ali o host, porta, usuário, recebe ali a configuração, tá? Aí aqui sim você consegue trocar os valores, tá? Você vai trocar os valores das variáveis, tá? Então a tupla ela continua intacta ainda, tá? Vou colocar aqui então um print para imprimir na tela. Aqui a gente vai colocar só um barra N para não ficar misturado ali. Configuração do banco, certo? Vou colocar aqui a configuração do banco.
e fazer aqui o print, né, das variáveis ali. Então aqui vai ter o host, vamos ter aqui o host, aqui vai ser o host, certo? Vamos colocar aqui agora, ó, né, ali vai ser a porta, né? Colocando aqui a porta, certo? Vai ser o nosso port. E depois aqui um print, fazer aqui o print do usuário. O usuário vai ser ali então o usuário, certo? Vamos colocar aqui para exibir na tela, para a gente ver ali o resultado. Tá? Então trouxe aqui, ó, configuração do banco de dados, né? No nosso caso aqui uma simulação, né? Você vai ter então o host, né? O localhost, a porta e o root, certo? Mais uma vez aí a desestruturação, né, de dados, ou desempacotamento, né, como queiram chamar, funcionando, tá? Vou colocar aqui mais uma linha aqui para a gente separar, para não ficar tudo bagunçado ali, colocar mais para baixo, certo? Então essa daqui, né, é uma situação que você vai trabalhar com uma certa frequência, tá? Pegando ali, né, as informações, né, do banco de dados, tá? Que mais que a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazer aqui só uma comparação, né, por cima, né, de uma tupla e de uma lista, só para a gente entender essas diferenças aí. A gente vai fazer, né, essa live de lista amanhã, tá? Então amanhã a gente vai falar sobre lista e você depois vai fazer a comparação, vai conseguir ter aí o material para fazer essa comparação, né, da tupla, né, e da lista. A gente viu no comecinho que tem as diferenças aí e a gente vai conseguir aprender mais amanhã, tá? Dá um salve, né, pro pessoal que chegou agora na nossa live, né, quase meio-dia já, né, o pessoal já tá adiantado aqui, falou boa tarde, já deve ter almoçado aí, né, o pessoal já tá... Ou então, né, pode ser até na questão de horários, né, tem várias pessoas assistindo aqui as nossas lives, né, teve um dia aqui que tinha, né, o pessoal lá de Moçambique assistindo as nossas lives aqui, tá? Agradeço a participação, agradeço aí, né, o engajamento de vocês, né, e pro pessoal chegar até as nossas lives é através das curtidas, tá? Por isso que a gente sempre fala aqui, não esquece aí de deixar o seu like, pra gente conseguir entregar essas lives para mais pessoas, tá? Vamos colocar aqui, né, antes da gente falar da comparação, vamos fazer aqui só uma situação que pode dar erro, tá? Então isso daqui pode dar erro, ó. Isso daqui pode dar erro. Tá? Deixar aqui só um comentário, antes da gente fazer, né, terminar a nossa live, fazendo ali a comparação. Então eu posso ter aqui, ó, cores, e colocar aqui, por exemplo, vermelho, e colocar aqui o azul, certo? E depois fazer aqui, né, um print. Aqui a gente vai, não precisa nem colocar o print, né? Colocar aqui, ó, cores, só para a gente entender, né, porque que a gente fala, né, que aqui a gente não pode mudar, né, é imutável. Se você fizer isso daqui, ó, colocar agora um amarelo, tá, isso daqui não vai funcionar, tá, se você colocar para rodar isso daqui, ele vai dar erro, tá. Vamos colocar para rodar, só para a gente ver aqui, né, o erro acontecendo, tá, vamos colocar aqui então, certo? Então aqui ele já vai aparecer pra gente, tá? Quando a gente trabalha com a tupla, né, não pode, né, se você assinou ali que é uma tupla, certo? Né, então você não consegue fazer essa alteração aí. A gente tentou atribuir um valor aqui, ó, para o índice 0, né, trocando ali, né, em vez do vermelho a gente ia colocar o amarelo, então não pode, tá? Só para ficar claro aí, né, que a gente falou até agora, né, que não pode trocar os valores, né, que é imutável, mas a gente não fez ali um exemplo, tá? Então aqui é só um exemplo que pode dar erro. Tá? Aqui no visual, né, na hora que a gente está fazendo ali no VS Code, não avisa, né? Mas na hora que a gente executa aqui, ela avisa, certo? Então aqui não pode fazer isso daqui, tá? Se você fizer isso daqui, vai dar erro. Eu vou deixar comentado aqui, ó, porque se eu deixar desse jeito, a gente não consegue, né, fazer aqui o próximo exemplo, que é a comparação. Né? Vamos fazer aqui a comparação, né, da lista, né, uma pequena comparação aqui da tupla e lista, certo? Colocar aqui então comentário. Tá, então o que a gente tem aqui, né, colocar aqui lista, underline nomes, então aqui você vai ter a Ana e o Carlos, certo? E aqui vai ser a tupla nomes, recebe ali então Ana e aqui vai ser o Carlos, certo? É bem parecido, tá? A estrutura bem parecida, só que tem, né, um tem o colchete, o outro aqui tem o parênteses, tá? No lista, né, a gente vai entrar mais a fundo amanhã, você consegue fazer
o append. Até aparece ali, ó, você consegue fazer ali o append. Vou colocar aqui Marcos, certo? Se você pegar, deixa eu voltar aqui, meu teclado que afundou ali, tá? Se você pegar, né, e tentar dar um append, né, na tupla, não vai funcionar, tá? Não vai nem aparecer ali o append, então não dá para fazer isso daí. A gente viu que não dá para fazer, né, uma inserção, alteração, não vai funcionar, tá? Fazer aqui só um print, né, para a gente exibir na tela. Vou colocar aqui um /n, lista após a alteração, certo? Lista nomes. E aqui o print, né, da tupla. Aqui vai ser tupla permanece igual, tá? Aqui a gente não consegue fazer, né, inserção, não consegue fazer alteração. Chamei ele de tupla, né? Aqui eu esqueci do U, certo? Então, coloca lá o U. A gente percebe, né? Porque a gente, né, eu comecei a digitar aqui, né? Não apareceu para completar, né? Então, né, você vai pegando essas manhas aí conforme você vai evoluindo aí na programação, né? Eu vi que estava errado aqui através dessa inserção que eu ia fazer aqui, tá? Então aqui eu vi que não apareceu, então aqui já deu para sacar que estava errado ali, certo? Vamos executar aqui então, mais uma vez, para a gente, né, já finalizar aqui a nossa live de hoje. Bem tranquilo, né, nossa live de hoje, né, falando aqui, né, sobre as tuplas, né, os tuples, né, se pronuncia tuple, mas a gente digita ali tuplas. Então a tupla, né, a gente não consegue fazer o append, né, como a gente fez aqui no, né, na listinha. Então na listinha você consegue fazer ali o append. Então na listinha, né, é uma situação indicada para você trabalhar ali com o CRUD, né. Nós fizemos o nosso CRUD, né, nas lives passadas aí nos projetos, fizemos ali com os dicionários, né, você consegue fazer com dicionário também. E consegue fazer com as listas, tá? Então dá para você fazer com lista, dá para fazer com dicionário, você consegue montar ali o seu CRUD tranquilamente. Agora montar um CRUD com tupla já é impossível, tá? Porque você não tem a parte da alteração e também não tem a parte, né, da exclusão. Você não consegue alterar os valores que vão ter, né, vão constar ali dentro da tupla, certo? Então essa daí são as diferenças e amanhã a gente vai fazer aqui a nossa live, né, trazer para a nossa live de amanhã, né, essa situação das listas, entender mais a fundo aí como é que a gente pode trabalhar com as listas também, tá certo? Pessoal, agradeço, né, a participação de vocês, agradeço aí o engajamento, né, uma live bem bacana. É por isso que eu falo, né, senta o dedo no like, porque as pessoas vindo até a gente, né, nós conseguimos aprender mais com isso. Às vezes um comentário de uma pessoa que já é um insight, né, uma ideia, né, alguma, né, uma luz ali para a pessoa que está passando ali por alguma situação, tá? Então, quando as pessoas vêm estudar com a gente aprende mais com isso, né? Estudar em equipe é diferente de estudar sozinho. Quando você estuda sozinho, você chega ali no nível que você não consegue, né, evoluir. Parece que fica uma barreira ali na frente. Mas quando você estuda em equipe, você vê que as coisas, né, começam a fluir aí com mais tranquilidade, tá certo? Agradeço, né? Agradeço o feedback de vocês. É através do feedback que as nossas lives tomam nessa forma aqui de curso, né? Então, uma forma de curso, né? Parece que você está dentro de um curso mesmo, tá? Para quem não me conhece, sou professor de DS, trabalho na ETEC aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Já tem 2 anos que a gente está fazendo lives aqui para o pessoal lá da escola, né? Para os meus alunos, e o pessoal aqui das plataformas pediram bastante e a gente está seguindo aí com as lives, tá? O assunto, né, das nossas lives agora está girando em torno do Python, né? O pessoal pediu bastante, né, para a gente trazer aqui assuntos referentes ao Python. E de quinta-feira nós temos aqui o MongoDB. Eu sei, né? O pessoal às vezes, não vou assistir aula de MongoDB, que é chato, né? É chato, né? A parte inicial ali é chato. Mas na hora que a gente começar a fazer a integração, né, com MongoDB, né, mais aqui o Python ou o JavaScript, você vai ver que vai fazer sentido e vai ficar muito mais interessante as nossas lives, tá? O pessoal está perguntando, o blog está aí na bio, tá? Dá uma olhadinha, tá? Na bio tem o endereço tudo certinho, você consegue depois, né, direcionar ali para, né, as outras partes ali tranquilamente, tá? Então agradeço mais uma vez a participação de vocês, a gente se vê na próxima live, até lá!